Ô Pacheco, se você pudesse, vamos supor, sabe aquele exemplo do trem que está vindo, né? E você tem o poder de intervir, né? Ou você deixa ele passar por cima do ser senciente que está no trilho, ou você desvia ele para que ele desvie do ser, né? E ele siga o percurso dele sem causar sofrimento. E existe uma imposição ética no caso de a gente preferir essa segunda opção? Não. Não? Justifique para mim, por que que não existe uma imposição ética? Apesar de que parece que eu estou fazendo uma inversão do ônus da prova, né? Mas eu vou deixar você responder da forma como você quiser. Por que que não existe uma imposição ética nesse caso? Porque não. Porque pelo menos é porque como que eu sou, eu acredito na ética da propriedade privada, né? E como não envolve seres, né? Na teoria ali, né? Como você não colocou um terceiro ser que teria direito à autopropriedade, então pra mim tudo bem você alterar o caminho do trem e ele vai seguir normalmente. Não tem uma implicação ética nisso. Não, mas eu falei ser senciente. Você entendeu como um ser senciente não humano? Não, não, humano. Ah, tá. Se for um ser que tenha síndrome de West, se for um Que é ser isso? humano, a síndrome de West é um problema neurológico causado pela falta de oxigênio durante o parto e a criança vem em um estado vegetativo, que ela não se comunica e ela fica apenas mexendo os olhos e balbuciando durante a vida inteira dela. Hum, Se a pessoa, mas eu acho que aí ela teria direitos garantidos por causa que ela é um ser humano ainda, né? Ela é tipo da mesma classe do ser humano aí, e isso ia garantir os direitos. Para os Hopianos é isso, né? O que faz com que um ser seja entendido como pertencendo à categoria humana? Quais são os atributos que ele tem que ter? É, ele teria que ter a forma, né? Que seria a alma de terceira potência, né? Que é basicamente a alma intelectiva. E teria que ter o corpo humano, né? Basicamente. Como que Teria que ter você sabe que um o- ser tem a alma intelectiva? você abstrai ela, né? Através do seu próprio intelecto. Você abstrai a forma das coisas, né? Igual você abstrai a forma de uma cadeira. Aí você vai. Você chega, né? Dedutivamente, é isso. Óbvio que você não consegue experienciar a alma, né? Pelo menos eu acho. Aí você chega nela dedutivamente, basicamente, né? Mais ou menos isso. Vou, vou citar uma hipótese. Eu, a gente descobre que é capaz de ser humano cruzar com outra espécie, por exemplo, assim. Vou lá no meio do mato, estupro uma macaca, por exemplo, de tal espécie. Aí nasce uma forma assim que é metade humana, metade. Qual seria a tua visão nesse caso? A gente dá Mas direitos naturais ou aí, não? mas aí, mas aí ela pode argumentar, basicamente, essa vai ser a minha pergunta. Se ela puder argumentar, ela tem direitos naturais. E como você estabelece direito de propriedade? Ah, depende da autopropriedade argumentando, né? Como? Argumentando, troca subjetiva de proposições. Como isso estabelece direito de propriedade? É uma condição sine qua non da argumentação, você reconhecer que o outro indivíduo tem a capacidade de decidir se vai concordar, discordar, Não, eu quando tô ter ou argumentando com o indivíduo, eu não reconheço nada disso, só tô argumentando com o indivíduo. É só isso não, mesmo. você não reconhece isso e você não reconhece formalmente, óbvio, você não reconhece isso no Não, eu papel. reconheço que para ocorrer argumentação, a gente precisa estar em paz. Só que eu não reconheço que eu preciso argumentar com ele. São coisas distintas. Você não precisa argumentar com o indivíduo, mas para justificar uma ideia você precisa. Como que você vai justificar as E coisas quem que disse que eu quero justificar alguma ideia? Como que você vai justificar então uma tese filosófica sem argumentar? Quem disse que eu quero Debate argumentar? filosófico. Tá bom, Quem então disse você que eu não quero precisa argumentar? argumentar, você não precisa argumentar. É, e pronto, não tem ética de Mas você- propriedade. Não, mas você ainda vai ter o direito à autopropriedade por fazer parte da classe ontológica dos seres humanos, né? E por que isso faz com que eu tenha direito de autopropriedade? Porque você faz parte da classe argumentadora, E basicamente. por que fazer Você não parte tem da classe acesso ao. argumentadora Porque faz com que eu tenha direito? falando, é absurdo, você tá me falando que então eu só tenho direito à autopropriedade quando eu tô argumentando. Não, eu não tô dizendo nem isso. Na Eu tô verdade, dizendo tudo que eu disse foi o seguinte: pra que ocorra uma argumentação, eu não posso bater na pessoa. Porque é a mesma coisa que eu dizer, você sei reconhece que ela lá, tem controle pra de sua que. É a argumentação. mesma. Calma aí, olha só. É a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, pra que eu faça a pessoa sentir um gosto frio na língua, eu preciso colocar um objeto frio na língua dela. É a mesma coisa que dizer isso, entendeu? Isso não tem qualquer relevância, não significa que
eu Você tá, tenha que colocar um objeto você frio tá, na boca dela. você tá compreendendo que você tá reconhecendo que você tem, basicamente reconhece que ela tem o controle do meio escasso primário dela? Como assim? O que que tem isso? Qual a importância disso? Eu reconheço, mas qual a Cara, o importância controle disso? exclusivo do meio escasso Isso é primário só é uma descrição, isso não é uma não, sim, norma. porque, literalmente sim, porque acho que a propriedade privada ela nem se propõe a ser uma norma, né? Então, você tá ligado que qualquer ética que não é uma norma não é uma ética, né? Na verdade, O que que significa ética? a ética, basicamente, né, ela é uma norma que, se seguida, evita conflitos, a ética da propriedade privada. Mas Porque ela não, eu, mas eu, ela não eu- obriga, né, a se porque eu tenho seguir. que evitar conflitos? Você não tem que evitar conflitos, tipo, Então não existe direito de ética direito de autopropriedade, não existe isso. Se não existe um dever ser, não existe direito. se não existe um dever ser, não existe direito. Sim, Se exatamente você, isso. se você não obedece à ética da propriedade privada, basicamente você vai ter um problema, vai ter conflitos praxeológicos, né? Você vai Ok, querer, mas o que que tem isso? você vai querer, por exemplo, utilizar meios escassos para fins excludentes que vão gerar conflitos, basicamente. Sim, o Tipo, que que tem isso? se você não respeita ela, vai acabar que você vai brigar com uma pessoa por conta de algum meio O escasso. que que tem? Ué, o que que tem? Tem nada, não implica se você não respeita ela. Então não existe direito de autopropriedade. Não existe direito de autopropriedade. Não Não, implica. não foi estabelecido. Você só tá dizendo que caso, Todo direito, caso então, a você tem que gente. seguir. Todo direito você tem que seguir, então. O quê? Todo direito, então, você tem que seguir. Olha, a questão aqui é que Então, todo direito, mas estabelecemos. pra ser uma norma, ela não pode ser, ela não tem que É, poder é, ser quebrada. é que você só está sendo um subjetivista ético até o momento. Você não está estabelecendo nenhum direito natural. Você está estabelecendo. Se a gente quiser evitar conflito, a gente pode fazer isso. Inclusive, Sim, essa não é nem a única forma de evitar um conflito. Não é a única forma de evitar um conflito. não, não é. Você respeitar a É, propriedade privada de alguém não é você evitar conflitos. é porque, Toda assim, ação que olha gere só. conflito É porque pode ocasionar um conflito, né? É porque, tipo, um conflito também poderia ser resolvido da seguinte forma: todo mundo. Eu tô botando uma arma na cabeça de todo mundo e todo mundo dá pra mim os recursos que eles têm. Se eles derem os recursos pra mim, Conflito, não, é, não vai ter conflito. Ou seja, para agindo que. eles, Calma, não, você calma, não calma, pode calma, espera fazer um pouco, isso. espera terminar de falar. Aí, para que se evite conflito, para que haja atingir o objetivo de evitar conflito, todo mundo tem que dar pra mim o que eles têm. Entendeu? É uma forma de evitar conflito. Você Mas, discorda de ó, mim? Você discordo que você tá coagindo eles porque você colocou uma arma na cabeça Não, deles. mas é uma forma de evitar conflito. Não, Só dá pra mim o que você tem. É não, porque isso. você coagiu eles, você criou um conflito, Que né? que tem? Literalmente, você Não, não, não. Olha, não vai ter conflito se as pessoas derem pra mim o que elas têm, entendeu? É uma forma de evitar conflito. Todo mundo dando pra mim o que eles têm. Pessoal, Sim, mas aí as pessoas teriam que ter, por exemplo, vai ser, se eu te der todas as minhas propriedades, você, por exemplo, vai ter que autorizar as pessoas a respirar e a raça humana ela entra em colapso, basicamente. Ok, mas aí não vai ter um conflito no sentido de. É porque Mas isso que aí, você falou. mas aí cai na questão de que Kant mesmo define que a ética, né, que a solução ética, né, para solucionar esses conflitos, ela tem que ser no mínimo aplicável, não é aplicável uma norma que vai Não, exterminar. como assim, no mínimo aplicável? Ela tem que obedecer algum padrão utilitário? É isso? Não, não, não. Ela tem que ser aplicável à realidade. Não, você não tem como propor uma norma que seja inaplicável, como essa que você reclamou. Não, isso é aplicável, ainda que resulte em grande desastre social. É uma coisa que dá pra Não é fazer. inaplicável porque você vai acabar com a raça humana. Ok, mas dá pra fazer. É uma norma autodestrutiva. E daí? Literalmente, se você ler o Kant fundamentando a ética, você vai ver que você tá errado. Não, na verdade não. Eu conheço a ética do Kant. Você não Mas, estabeleceu pra mim por que eu devo preservar a raça humana. vamos lá. E, tipo, olha, só pra você ter, só pra você saber, eu quero preservar a raça humana. Eu só quero entender como você pode estabelecer isso a partir de uma lei natural. É isso. para que ele estabeleça, eu gostaria de retomar o assunto com ele, tá? Porque ele estava falando para mim que a pessoa com síndrome de West é humana porque ela tem corpo humano e ela tem alma de terceira potência ou intelectiva. Eu perguntei para ele como ele sabia desse segundo fato e ele falou que é por abstração, que você deduz que a pessoa tem essa essência humana. E no decorrer da resposta, eu creio que ele vai satisfazer o eudaimonia,
de quem eu discordo em certos argumentos que ele fez, principalmente nesse último aí com respeito à possibilidade de a gente evitar conflitos coagindo o restante da humanidade a entregar todos os bens para nós. Na verdade, isso é o máximo conflito possível, tá? Então, eu concordo e discordo dos dois, em grandes partes. Eu queria continuar o assunto, porque eu nunca falei com o Pacheco. Se vocês permitirem os outros aí, ô Hum. Pacheco, explique para mim como que você faz essa abstração, porque pelo que eu sei, a abstração é o processo de separação entre o objeto e as suas qualidades, tá? Como que você vai separar esse ser que você chama de humano, que é portador da síndrome de West desde o seu nascimento, como que você vai separá-lo da qualidade de ter uma alma de terceira potência? Para você fazer essa abstração, você tem que primeiro localizar a capacidade dele de ter essa alma. Então, me parece que você deu Quem uma é capaz de resposta ter que é uma como essa que uma alma? petição de princípio. Você já pressupõe que ele tem alma para concluir que ele tem alma. Não, é porque literalmente você ter alguma característica acidental no corpo humano não faz que ele não tenha alma, né? Que ele não possua alma de terceira potência. Hum, É porque, tipo, qualquer doença, né, qualquer coisa que você tem no seu corpo não vai impedir que, pelo menos em primeiro ato, você não tenha aquela capacidade, entendeu? Eu esqueci se é primeiro ato. Desculpa, eu Tá, tô eu meio confuso. concordo que realmente o fato de ele ter um corpo não significa que ele não tenha essa capacidade intelectiva. O fato dele não expressar a capacidade não significa que ele não tenha. Beleza, eu concordo com você. Agora, eu quero que você me dê uma prova positiva para o fato de que ele tem alma de terceira potência. O que leva você a acreditar que este ser tem alma? Porque o que acontece é que todo ser humano é, ele tem a capacidade de inteligir as formas. Este ser humano que você me deu exemplo, por ele ser um ser humano, ele também, né? É, logicamente, ele vai ter alma de terceira potência. Não tem motivos. Quais os motivos para ele não ter alma de terceira potência? É o que eu te pergunto. Tá, você fala ser humano no sentido biológico mesmo. É um ser que tem um. Oi? Lembrando que a alma de terceira potência que traz capacidade de inteligir as formas, é o seu princípio de movimento e, e múltiplas outras características que ela te traz pro seu corpo. Tá, você fala ser humano no sentido biológico mesmo, né? No sentido vulgar. Sim, Tá. tanto faz isso. Então, todo ser humano tem a alma de terceira potência. Essa é a sua Sim. premissa. Sim. Tá, agora você concorda que essa premissa é obtida por indução? Ou seja, você observa vários seres com capacidades em comum que você chama de humanidade, né? Essas capacidades, essas características, você fala que isso é a natureza humana e você observa que todos eles mostram que têm a capacidade de abstração Hum. e a partir disso você generaliza uma lei que diz que todo ser humano tem necessariamente alma de terceira potência. E depois você encontra um outro ser que tem um formato humano, que veio de uma mãe humana, tem o código genético humano, e aí você diz que ele é humano, mas apesar de você não conseguir encontrar algum indício empírico, você acha que ele também tem alma de terceira potência devido a essa lei universal que você abstraiu, que você generalizou, que diz que todo ser humano tem alma de terceira potência. Você concorda que esse é o passo lógico que você seguiu? Eu concordo que basicamente eu tô inferindo que como os dois fazem parte da mesma classe ontológica, né? Não é por conta de meros acidentes que o ser humano passa a não ser parte daquela classe ontológica, né? Então eu concordo que o ser humano acaba, né? Que todo ser humano vai ter a alma de terceira potência. Então, Pacheco, você entendeu a minha pergunta? Você prestou atenção em tudo que eu falei? sim. Tá. Então, você concorda que o processo que levou você a dizer que todo ser humano tem alma de terceira potência foi indutivo? Não, porque o método indutivo ele é falacioso, se eu não me engano, né? Então, Falacioso ele não é. ô Não é Pacheco, bem isso. Ele está errado. explique para mim Não, ele não então. tá errado. Depende do que exatamente você está querendo alcançar. Você está querendo alcançar um resultado certeiro? Ok, você não vai conseguir isso com um método indutivo. Você não vai ter 100% de certeza que caso você pulir de uma ponte, você vai cair no solo. Não tem como ter certeza absoluta disso. Você tem como estimar que esse muito provavelmente vai ser o caso. Agora, verdades
com 100% de certeza são apriorísticas, sim. Mas isso não significa que o método indutivo é falacioso ou inútil. Ainda é bom você usar a indução para não pular de uma ponte, entende? Sim. Pacheco, explique para mim o processo intelectual que levou você à ideia de que todo ser humano necessariamente tem alma de terceira potência. Por definição, né? Quando a gente vai ver, é, todo ser humano terá alma de terceira potência, porque o ser humano, né? Que todo ser humano, ele tem a capacidade de inteligir as formas. É basicamente essa conclusão que leva Aristóteles a dizer que eles têm alma de terceira potência, e não alma de segunda potência, que seria a alma instintiva, não alma de primeira, que seria a vegetativa. Você, Porque, porque o feto, no caso, esse caso seria como é mesmo exemplo, com síndrome, com alguma síndrome, por que ele teria essa forma de ser humano? Acho que é mais essa questão, talvez. Ok, ele biologicamente, a gente pode dizer vulgarmente que ele é um ser humano, mas por que ele tem uma forma de ser humano? Seria essa a questão, talvez? Sim, mas por que que um acidente, né? Ele iria fazer um ser humano perder, né? Um ser, Tu né? Que diz faz parte da então classe em quê? ontológica humana É que perder a aí alma é que você já vegetativa. está pressupondo que ele é de uma classe ontológica humana, né? Que antes tu havia dito que o ser humano não era um acidente, mas esse ser humano específico, tu disse que agora é um acidente. Ou estou errado? Não, diz que o mero acidente seria ele ter essa síndrome que eu esqueci qual que é o nome. Esse síndrome é o de acidente, West. síndrome de West. Então, esse que é o acidente que aconteceu, né, no corpo dele. É que essa separação substância-acidente, né? Isso é algo bem propriamente do Aristóteles mesmo, mas isso veio a ser questionado depois, né? Você tem, por exemplo, a Bundle Theory do David Hume, que seria traduzida talvez como teoria do feixe, em que ele coloca, na verdade, um indivíduo ou um objeto como sendo a soma dessas propriedades. Então, ele não faz exatamente uma distinção entre substância e acidente. Tipo, basicamente essa questão aí que eu também acho que pode ser interessante Esse, abordar. o ponto, tá bom, eu nem sei sobre essa teoria do feixe, desculpa que eu comecei a estudar sobre Aristóteles agora. Não, tudo bem. A maioria Ele das pessoas da continua. nossa bolha não, da bolha assim, que você e eu frequentamos também não sabem. A maioria delas também não sabem disso. Então não se preocupe. Infelizmente uma coisa que, tipo, parece que as pessoas elas se aprofundam muito em autores específicos, assim, e não chegam a olhar outros, sabe? Eu acho isso muito preocupante, de maneira geral. Eu vejo isso também na bolha atomista, não que seja só na bolha atomista, mas Eu vejo isso muito na bolha atomista. Tipo, os caras só leem os leitores aristotélicos. Eu vejo isso. sim. Eles descartam os outros leitores porque eles discordam da visão de mundo. Inclusive, eu tenho que começar a ler outras coisas além de Aristóteles, além de coisas. Eu tenho que andar com pessoas diferentes. Né? Uhum. Depois de Uhum. coisas diferentes, justamente por causa disso. É. E quando um deles começa a ler Platão, já é o máximo. Fala, nossa, esse aí saiu da bolha, né? Porque já é uma grande coisa. Sair de Aristóteles para Platão é uma grande novidade. O Pacheco, veja bem, cara, eu entendi o seu argumento, tá? De que você diz que todo ser humano tem a alma de terceira potência e, portanto, o fato de um ser não conseguir manifestar isso devido a problemas corpóreos não refuta o fato de que ele tem essa capacidade. O problema está na própria verdade dessa premissa inicial. Eu perguntei como que você sabe, como que você chega nisso, de que todo ser humano tem alma de terceira potência. Você falou, mas esse é o conceito do ser humano, a gente define dessa forma. Isso é uma coisa arbitrária, sabe? Eu posso falar para você, o ser humano é um ser de cor branca. Mas por que você fala que o ser humano tem a cor branca? Esse é o conceito que eu sigo, sabe? Se eu convencer outras pessoas de que o ser humano por natureza é branco e os seres que não têm a cor branca não são seres humanos e, portanto, não têm a essência humana, eu estou justificado nas minhas definições. Eu quero que você me mostre uma conexão entre essa crença e a realidade. Como que você vai saber que todo ser humano precisa ter alma de terceira potência, ou melhor, não é nem que precisa ter alma de terceira potência, né? Todo ser que nasceu de outro ser humano, vamos colocar assim, todo ser que é gerado biologicamente de outro ser humano, tem necessariamente alma de terceira potência. Eu não vejo uma fundamentação para isso. Pois se ele é um ser por se ele é um ser, né, que nasceu de outro ser humano,
necessariamente por ele fazer parte da classe ontológica daquele mesmo ser, né? Já implica que ele tem alma de terceira potência, por Mas exemplo. por que ele tem a mesma classe ontológica? Ele nasceu de outro ser humano, ok. Isso só não implica em ele ter a mesma classe ontológica. O ser humano consegue parir uma vaca? Me diga, como você baseia qualquer uma afirmação para dizer que não? Você não parte da indução? Sempre na história da humanidade esse foi o caso. Ou pelo menos das vezes que você viu. Das vezes em que eu vi, isso ocorreu. Ok, significa que na próxima também ocorrerá? É o problema da indução. Mas eu não tô utilizando o método indutivo. Não, mas você está usando o método indutivo. É óbvio que tá, Pacheco. Eu já falei pra você, Eu não tô cara. Como que tentando. você sabe que todo ser humano tem alma de terceira potência, se não por esse É, processo de generalização de casos particulares? É porque, Pacheco, vamos lá. Você viu durante toda a história, talvez, a humanidade em que casos de indivíduos humanos vão parir outros indivíduos humanos, beleza. Mas você está pegando um certo número de casos que ocorreram no passado, para estimar o que vai, quer dizer, para na verdade concluir que vai ocorrer de novo no futuro. Só que não tem como você concluir isso, entendeu? A partir de casos passados. Não é porque o Sol nasceu 1 milhão de vezes no passado que nascerá de novo no dia seguinte. Esse é o problema da indução do Hume. Isso é verdade. E aí é que tá, a gente não tem como saber, por mais engraçado ou estranho que isso aí, a gente não tem como saber que não vai nascer uma vaca de um ser humano. A gente só tem como Biologicamente é impossível que isso aconteça? a gente tem como estimar que provavelmente não vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer. A gente só não tem como Biologicamente isso concluir. não é impossível? Ah, será? Quero dizer, impossível em que sentido? Tipo, O ser humano é parir uma vaca. Que é, isso é por- biologicamente é impossível. o que que significa biologicamente possível? Tipo, você vai ter uma organização da matéria em que isso de fato se dará. Você vai ter ali uma vaca surgindo de uma vagina humana. Isso não é biologicamente possível, é pergunta. Ainda se Parece que mantém. não, a gente tá vendo isso acontecer. Quer dizer, a gente estaria vendo, né? Mas, gente, literalmente, não tem como você provar que isso seria possível também, então. Não, eu não preciso fazer isso. Eu só preciso provar que não é impossível. É só isso que eu preciso fazer. E isso eu já fiz. Eu tô dizendo que a gente vai estimar que vai acontecer com base em eventos passados. A gente não pode concluir que vai acontecer com base em eventos passados. O Sol provavelmente vai nascer amanhã, mas eu não tenho certeza se vai. Hum, entendi. Se você achar um tomista que consiga refutar isso, Pacheco, se avisa a gente, por favor, porque a gente tá na caça, sabe? Os caras dão Sério isso? risada, os caras Inclusive, ignoram isso. Pacheco, é por isso que os tomistas não gostam do Hilme. O Hilme, ele toca na ferida, entendeu? Tipo, ele joga sal na ferida, porque as questões que ele levanta são realmente importantes, sabe? Tipo, e fazem sentido quando você para pra pensar bem. Ok, vamos colocar um ponto nessa questão aqui, porque eu acho que a gente está atirando em Júpiter, sendo que o problema tá aqui na atmosfera terrestre, tá? Porque eu dei o exemplo pro Pacheco do trem que está vindo e vai atropelar um ser senciente, né? Que ele entendeu que seria um animal não humano. E ele falou que não tem imposição ética, porque na visão dele a ética é a solução de conflito, né? Que se dá entre seres argumentadores. Beleza, então vamos tirar a palavra ética do jogo aqui. Vamos falar assim: olha, existe alguma coisa que recomende fortemente que eu mude a direção do trem para evitar que ele Não. destrua? Não tem nada que me recomende, não? Tá, Hum, então eu vou construir o Você meu pode argumento. cagar só pro animal. Oi? Você pode só cagar pro animal e não inverter a. Tá, isso eu tenho a capacidade de cagar pro animal tanto no âmbito É, psicológico como na minha atitude. Eu tenho Ô, esse poder. Rafa, Oi. Rafa, eu acho até interessante talvez você falar do seu amigo, tipo, em relação a essa questão. De Ah, como ele concilia a fé dele com essa questão, né? eu acho desnecessário, mas já que você está falando, só por consideração a você, eu vou citar, o Pacheco, que eu tenho um colega católico que é vegano roxo, né? E ele é muito convicto das duas coisas, tanto do catolicismo como do veganismo. E ele diz que ele nem cita a expressão direitos animais, sabe, quando ele fala sobre esse assunto. Ele acha desnecessário, porque ele diz, olha, o ser humano é o único ser que tem alma imortal dos animais que vivem aqui na Terra, né? É o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele é superior ao restante da criação. Porém, os animais são muito superiores às plantas, já que eles têm a capacidade
de senciência, de sensibilidade, têm um nível de consciência, né? O que os iguala a nós nesse aspecto. Nós também somos seres que têm sensibilidade, que fogem da dor, que buscam o seu próprio bem-estar, que valorizam a sua liberdade. E se nós conseguimos evitar causar o sofrimento, causar a morte desses seres que também têm experiência em primeira pessoa, o que nos levaria a fazer isso, senão um sentimento mórbido, né? Um sentimento que seria uma verdadeira perversão Certo. da nossa personalidade. E então ele fala, olha, se hoje a gente já consegue, né, viver sem financiar essa indústria que tira a vida e o bem-estar dos animais, né, talvez não tire o bem-estar na melhor das hipóteses, mas mesmo que o animal viva num spa maravilhoso, ele vai ter a sua vida tirada pelo puro capricho de um ser humano, né? Então, isso já é um prejuízo. Se a gente consegue evitar esse prejuízo dos seres sencientes, não existe nenhuma justificativa para que a gente faça isso, né? Então, existe uma imposição da consciência da pessoa. Ainda que o animal não tenha direito, né? O fato dele ser um ser que já tem sensibilidade, emoção, interesse de continuar vivo, nos leva a refletir na forma adequada de nos comportarmos em relação a esse bicho. Como é que a gente vai interagir com esse ser, sabe? E ele entende, como católico, que os animais são parte da criação e ainda que eles não vivam eternamente, né? Nesse mundo aqui, nesse plano, nesse tempo, né, em que nós vivemos, nós precisamos respeitá-los, sabe, pelo o que eles são, né? Ou seja, seres sencientes, né? E não objetos que a gente pega, né? A gente usa como bem entender, né? E Mano, só uma diga, coisa. Vocês estão achando que eu sou católico? não, Eu achei que ele era católico. Achei que você é o quê? Nem sei, mas católico eu não sou, não tenho religião. tá. Entendi. Veio um tomista aqui há 2 semanas que não era. Era bem interessante, que ele falava de conceitos tomistas, né? Mas ele defendia que o aborto poderia ser praticado antes da 12ª, até a 10ª semana, alguma coisa assim, eu não me recordo. E ele não era católico, não. Mas, voltando para o assunto aqui, ô Pacheco, eu Hum. acho que essa argumentação até que foi útil, né, que eu fiz aqui, reproduzindo, né, o que o Eudaimonia me pediu. Ouvindo isso que o meu colega falou, você não vê uma coerência nos argumentos dele? Eu só tô dando um ponto ético pra justificar. Eu não tô tentando falar contra o veganismo, primeiro de tudo, eu só tô tentando dar um ponto ético porque seria certo comer carne. Porque não seria incorreto você comer carne. De um ponto moral, óbvio que eu não quero que o animal sofra, mas estou dando um ponto ético para que seja tudo ok uma pessoa comer carne, entendeu? Eu não sou contra o consumo de carne, não, cara. E você pode comer a carne, inclusive, de seres humanos, tá? Não tem problema nenhum, não. Se a pessoa morreu ali, só verifique primeiro a saúde dela, tá? Se ela tinha alguma coisa grave ali, mas se tiver tudo em dia, não tem nenhum problema, não. Você assar ela no churrasco, você pode comer. Mas não mate ninguém, Pacheco. Você não mate nenhum ser humano. Você espere ele morrer primeiro, tá? Isso se aplica com respeito a todos os animais, humanos ou não humanos. Você quer comer? Beleza. Como o animal que morreu de causas naturais ou que foi predado por outros, né? Não financie a morte de nenhum ser senciente e muito menos mate você algum ser senciente. Uhum. Oi, o Daimonia. Ué, mas Hum. espera lá, eu tava no meio da argumentação, cara. Você não vai responder nada com respeito ao que o meu colega católico falou? Não, porque moralmente eu acho incorreto você, de algum modo, promover sofrimento extremo a animais. Só que eu também acho incorreto, sei lá, que eu não tenha liberdade de me alimentar como eu queira. Então, sei lá, isso é um pouco conflitante, inclusive, mas sei lá, eu não discordo muito do que ele falou, que Peraí, a gente peraí. tem que, de certo modo, respeitar os animais. Mas, Você acha que o ser humano está autorizado, logicamente, tá? Enquanto um ser senciente, autoconsciente, que tem recursos diversos, ele está autorizado ainda assim a subtrair a vida de um ser senciente por mero capricho? sim, mas ao Tá? mesmo tempo, eu nunca faria isso. Não, você financia isso no momento que você consome carne, leite, ovos. Tá? Ovos? Sim, ovos. Tem uma explicação por trás. Tem uma explicação por trás. E faz sentido, só que, enfim.
É que não parece tão claro a princípio, né? Tá, eu vou falar pro Pacheco o meu argumento, tá? É o seguinte. A gente tem que prestar atenção no que nós queremos dizer quando nós usamos certas palavras, né? E não ficar nos atendo à palavra em si. A gente tem que prestar atenção na conexão entre a palavra, o conteúdo dela e a realidade que nós temos. Se a gente recebe uma percepção sensível, né? Ou seja, algo empírico, ou se a gente chega a uma ideia por um raciocínio lógico-dedutivo, nós temos que aceitar essa coisa como algo real. A percepção existe, ela está aqui, eu nunca vou conseguir duvidar de que eu estou percebendo algo, né? Ainda que eu questione a origem dessa percepção, aquilo que está provocando ela em mim, mas o fato é que a percepção, enquanto tal, é algo real, né? Uhum. Não é apenas uma palavra. Eu posso falar que eu estou vendo uma imagem, né? Mas se eu estou vendo a imagem de fato, essa imagem não é apenas uma palavra, né? E o raciocínio lógico dedutivo, ele me leva a uma ideia que eu devo aceitar necessariamente desde que as premissas estejam corretas, né? Isso é muito claro. E o Aristóteles não discordaria, né? Muito pelo contrário, ele falava muito sobre a dedução. Uhum. Nós somos seres que nos percebemos como autoconscientes, né? Como seres que têm sensibilidade, que têm emoções, tá? Essa é a essência que nós podemos abstrair de nós. Ah, o meu nome, o meu sexo, a minha preferência gastronômica, religiosa, etc. Isso aí não é algo que compõe o que eu sou em mim mesmo, sabe? Eu sou um ser que pensa, eu sou um ser que age, eu sou um ser que reflete. Agora, as características mais determinantes, mais específicas, é algo que eu vou descobrir de acordo com a minha experiência de vida, de acordo com, né, com a minha vivência. E eu me descubro, para Pacheco, logo de imediato como um ser finito, né? Porque o ser que raciocina, o ser que precisa pensar para atingir alguma verdade, ele já é um ser que está contido por algo maior. Como eu preciso descobrir, refletir, pesquisar para chegar a algo além, eu já descubro nesse próprio processo que eu faço parte de uma realidade superior a mim, né? Então, quer dizer, eu sou um ser que faz parte de um reino, né? E esse reino, fora de mim, na minha investigação, eu descubro que muito provavelmente existem outras mentes similares às minhas, existem outros seres humanos que também têm as mesmas capacidades, os mesmos interesses que os meus, por indução e não por dedução, tá? Eu nunca vou saber que há outros seres humanos pelos meus sentidos, pelo menos. Os meus sentidos me indicam que há outros seres humanos. Quando eu interajo aqui com vocês, as coisas que vocês falam me levam a acreditar que vocês têm autoconsciências como eu também tenho. E eu sou obrigado, por uma questão de coerência, a tratar vocês nesse nível, ou seja, como seres humanos, e não como programas de computador apenas. Eu tenho que pensar como que eu gostaria de ser tratado no lugar dessa pessoa que está falando agora. Imagine se eu chegasse aqui agora e começasse a falar de um modo grosseiro, se eu começasse a xingar, sabe? E começasse a dar risada disso, né? Se eu soubesse que vocês são apenas programações de computador, talvez eu fizesse isso para me divertir, para ver como que vocês iriam reagir. Mas como eu sei que vocês têm autoconsciência, que vocês buscam a sua própria felicidade, vocês buscam a verdade, vocês têm sentimentos, é inadequado. Então, por coerência lógica, eu devo respeitar vocês como seres humanos. Eu devo acreditar que vocês são seres dignos como eu e não instrumentos de desejos eventuais que eu tenha. Então, o Pacheco, por extensão, eu devo também dispensar aos animais um tratamento respeitoso na medida do possível. Se eu consigo viver com saúde sem subtrair a vida do animal, eu não posso fazer isso. Na minha definição, isso é antiético. Se você quer limitar a ética apenas à relação entre seres argumentadores, eu não tenho problema nenhum. Retire a palavra ética, coloque qualquer outra palavra, qualquer outra expressão, coloque adequação entre a natureza da mente racional e as atitudes. Pronto. Você estendeu, né? Você tirou uma palavra e colocou uma frase no lugar. Será que é adequado que um ser racional haja
causando sofrimento desnecessário para seres que também são sencientes, assim como essa mente racional tem a senciência? A minha resposta é não. E foi isso que me levou à duríssima decisão de me tornar vegano. E é aqui que eu concluo. Mas a questão da ética, ela ser uma ética que não vê sofrimento, é uma das coisas que fez eu começar a discordar da ética hopiana. Hum, mas eu tava vendo a ética das virtudes, mas eu não sei se é compatível comigo mesmo. Então, tipo, sei lá. Mas, mas é isso. Ô, eu da imunia, Hum, o que tu acha da ética das virtudes? eu. Bem, o meu consequencialismo, porque eu sou consequencialista, né? É, de certa forma, um consequencialismo de virtudes, no sentido de que eu penso que existem virtudes que condicionam o alcance de uma maior felicidade, e nisso eu acredito que há bastante reaproveitamento, mas eu ainda sou estritamente consequencialista. E essa expressão, inclusive, essa colocação, consequencialismo de virtudes, isso existe de fato, tá? Não foi eu que inventei, não. Mas é isso, basicamente. Eu penso que as virtudes elas existem em relação com o maior alcance, primeiro, de uma redução do sofrimento e depois de uma maximização da felicidade. Utilitarista. Basicamente, são virtudes condicionadas ao utilitarismo. É isso. Já chegou algum ANCAP dizendo que o utilitarismo é uma petição de princípio? Eu não lembro se disseram exatamente isso, mas a ANCAP tem a frequente. Bem, isso aí não é só com ANCAP, mas é basicamente um certo desejo de querer que tudo seja justificado via direito natural, e existem utilitaristas que são os naturalistas, mas eu não sou e não me vejo na necessidade de ser. Então, assim, se fosse, quer dizer, se fosse provado um direito natural, beleza, eu seria, claro. É só mais no sentido de que eu não vejo isso como basicamente algo necessário para como eu devo viver em sociedade. Inclusive, se existisse um direito natural e, por exemplo, implicasse em eu ter de fazer coisas horrendas, eu simplesmente passaria por cima dele, porque eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de fazer coisas horrendas. Então, por exemplo, se uma divindade me comandasse a invadir uma nação e matar todas as pessoas daquela nação, inclusive recém-nascidos, como se deu na Bíblia, por exemplo, em 1 Samuel 15, 1 a 3, com a matança dos Amalequitas. Vamos É, ver a e, intervenção e católica, calma aí. isso, não, isso de fato ocorreu. E a Igreja Católica vai concordar com isso. Você teve os hebreus sendo comandados por Deus a invadir o território dos Amalequitas, a matar todos os Amalequitas, incluindo os recém-nascidos, isso é explícito na passagem, e a matar também os animais não humanos que estavam ali. Então, assim, se eu fosse comandado a fazer isso por uma divindade, e vamos supor que o que aquela divindade diz é certo, eu simplesmente não faria. Na verdade, trata-se estritamente disso. Eu penso que, primeiro de tudo, o direito natural, essa ideia de direito natural, foi muitas vezes na história da humanidade utilizada para justificar coisas horrendas. E aqui eu não estou fazendo uma culpa para a associação. Eu não estou dizendo que o direito natural é necessariamente isso. Eu estou dizendo que ele foi usado muito frequentemente assim. Então você tem Aristóteles dizendo que alguns nasciam com inclinação à escravidão. Isso com base na natureza daquelas pessoas. Você tem, e durante toda a história da humanidade, reis e imperadores dizendo que eles tinham direito a terras por conta de uma ordenação divina, chamam isso de direito divino dos reis. E no leste asiático chamam isso de mandato do céu. Então, assim, tudo com base em uma ideia de natureza ou em um verniz de objetividade, pelo menos. E essa é uma preocupação que eu acredito que é importante a gente ter quando a gente vê certas pessoas surgirem com justificações naturais de certas coisas que convenientemente atendem aos interesses de grupos específicos ou de indivíduos específicos. Essa é uma suspeita que eu recomendaria qualquer um a levantar, por exemplo, com o libertarianismo, embora essa seja mais uma isso não seja uma refutação do libertarianismo em si. E Eu tenho libertários a podem. reputação do libertarianismo. Mas assim, é mais uma questão de que eu vejo no libertarianismo um certo, assim, não necessariamente que os seguidores do libertarianismo pensem isso, mas uma certa inclinação a favorecer grupos específicos na sociedade.
E isso eu penso que tem uma certa explicação histórica para ter se dado dessa forma, para o Antes. desenvolvimento do libertarianismo ter surgido. É, tipo, no sentido de grupos de interesse mesmo, terem tido uma certa inclinação a querer justificar a defesa absoluta da propriedade privada. Tá, antes. Mas isso aí, novamente, é um levantamento de suspeita, não é exatamente uma refutação do libertarianismo em si. Agora, é só isso, basicamente, que eu penso sobre a questão do direito natural. Se você tem, em algum momento, o direito natural levando a atrocidades, eu passaria por cima desse direito. Eu não me preocuparia em respeitar um direito desses. Ou, enfim, seja por comando divino ou por qualquer coisa que levasse a uma atrocidade equivalente. Tá, eu quero ouvir a refutação do anarcocapitalismo por parte do Pacheco, mas antes disso, só queria fazer uma observação, tá? Com respeito ao que o Eudemonia falou agora e com relação ao que o Pacheco tinha falado também, que é o seguinte, eu acredito ter demonstrado na minha argumentação que a natureza da mente racional do ser senciente leva-o a um dever de autocoerência pelo qual ele tem que respeitar outros seres sencientes, na medida do possível e do praticável, o que desemboca em um direito, ou seja, ainda que o direito não seja algo a priori, ele é algo que deve ser construído. Então, ainda que não haja um direito natural, existe um dever natural de que nós criemos esses direitos, o que dá na mesma, né? É apenas uma troca de palavras. É por isso que o meu colega falou: eu nem falo de direitos animais, isso é uma complicação. Tire a palavra direito e pode tirar até a palavra ética. Pense se é adequado que um ser senciente cause sofrimento desnecessário a outros sencientes. É óbvio que não. Então a questão está morta. Sabe? A gente fica gastando muita saliva com coisas desnecessárias. Uhum. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Pacheco? Não, eu concordo com um pouco com Então, vocês. beleza, cara. Então você já é um vegano ideologicamente, sabe? Você só tem que ajustar a sua atitude com a sua crença. Como eu demorei muito, eu tava até conversando com o pessoal aqui antes, sabe, cara? Quantas vezes eu ficava assistindo os vídeos do Alisson, concordando com tudo que ele falava, enquanto eu tava comendo meu bifão, tomando meu copão de leite, sabe? E eu vivia assim todos os dias. 2 copos de leite. Nos últimos Faz anos eu quanto tempo que tu colocava é vegano? albumina. Oi? Faz quanto tempo que tu é vegano? Foi por volta de 20 de dezembro, sabe? Caraca, então não faz muito tempo. Não, não faz. E, enfim, agora que eu tô me acostumando, eu fui numa nutricionista primeiro de tudo, como eu citei, né? Conversei com ela e pá, falei que queria voltar pra academia. Tranquilo. Eu só gasto um pouquinho mais realmente na proteína, né? Que é para suplemento de pessoas que praticam musculação.